no nosso país, eu acho que a sociedade civil ainda está muito acomodada, ou seja, as pessoas não querem muito preocupar-se com o bem-estar dos outros, querem muito preocupar-se com o seu próprio bem-estar. Por isso, quem tem a sorte ou o azar de se meter nestas coisas, está um bocado complicado porque vê a sua vida um bocado perdida e diluída no projeto e às vezes o limiar entre a nossa vida privada e a vida da instituição às vezes quase se fundem. Mas eu penso que no balanço vale a pena porque, olha, eu comecei há 16 anos, como disse, sem nada e hoje em dia temos uma associação que é uma referência. Ainda hoje de manhã tive uma reunião para abrirmos uma filial em Guimarães, só que vão ser todo um conjunto de processos que vão demorar anos e é isso que eu acho que está mal em Portugal, ou seja, quando se quer fazer bem, parece que tudo é complicado. Há muitos mitos. E há muita vergonha e muito pudor ainda. E depois há sempre a tendência para seguir o que se diz. E a questão também da virgindade e tudo mais, que são assuntos muito delicados e muito sensíveis, mas que tanto são levados ao extremo da perversidade ou do banal, como são levados ao extremo oposto. Não há um meio termo, não há uma conversa civilizada até. Vão-se multiplicar de novo todas as isílias pegado deste país. Vamos ter novamente manifestações de crucifixo em punho, como se fosse um machado castrador. Acho que desta vez é ainda pior, porque ainda mais complicado em termos de opinião pública, porque é questão de estar um terceiro envolvido, mas não percebendo, no fundo, defendem a tal questão, as tais isílias pegadas deste país, que defendem a questão da defesa da família e esquecem, então simplesmente estamos a falar de uma criança que precisa de ter uma família, independentemente dos moldes como essa família, ou seja. Não é preciso muito dinheiro para as coisas funcionarem, é preciso um mínimo de dignidade e tu aqui já a conseguiste, graças ao teu empenho e daqueles que estão contigo mais diretamente, mas penso que é um bocado isso, é quase uma luta contra o sistema, coisa que lá fora não existe, porque lá fora cada vez mais se vê a sociedade civil a lutar pelos seus ideais, a lutar por aquilo que acredita e nós reparamos, por exemplo, temos agora um país em crise e vemos a sociedade civil a aceitar tudo como se fosse muito normal, ou seja, somos demasiado pacíficos e aceitamos tudo de uma maneira muito pacífica. Falamos com pouca naturalidade e pouca vontade das questões. E depois acabamos sempre de cair naquela coisa da biologia e não dos afetos, não é? E, ou uma coisa ou outra. Quando tem que se cumprir o esquema, então foge-se para uma coisa que seja mais fácil. E o mais fácil é ir para a biologia, mais fria, mais científica. E precisamente por isso é que eu estava a dizer, a brincar há pouco com vocês, com a questão de eu ter feito a revisão científica do compêndio do Bioterra. Vocês vão ver na parte das sexualidades, que foram os capítulos que eu revi, eu falo muito pouco da biologia e falo muitíssimo da questão dos afetos, da questão da afetividade, da questão da intimidade, da questão da dignidade. É daqueles livros que ou se ama ou se detesta. Eu amo-o. Espero que as pessoas também o amem. Eu já li alguns dos seus parágrafos, ainda não li todos. Estou à espera de que saia o primeiro exemplar, para ter direito a um. Mas se calhar não queres falar um bocadinho sobre o título? Porquê este título? Porque os portugueses, infelizmente, são analfabetos sexuais e emocionais. Os portugueses, com a mesma mão que dão, por exemplo, a esmola na igreja, bateram na mulher na véspera, acariciaram a prostituta, ou sobre a qual cospem e insultam quando passam na rua, a prostituta onde levaram o filho para ser desflorado e assumir uma suposta masculinidade oficial e oficializada, enfim, o problema das drogas, o problema da violência doméstica, o problema das toxicomanias, o problema, por exemplo, de dizer não, o ato de dizer não a não ainda é cedo para ter relações sexuais, o prazer de não saberem proporcionar prazer às suas companheiras ou aos seus companheiros, o problema, por exemplo, de, acima de tudo, não conseguirem nem saberem criar relações afetivas estáveis. À segunda quarta-feira de cada mês, às 21h30, aqui na casa, nós vamos ter alguém a declamar um poema, em simultâneo alguém a coreografar
o mesmo poema, e também um suporte musical. Portanto, nós vamos ter uma intervenção tripla na área da literatura, na área da música e na área da coreografia. Posso saber qual é o primeiro poema que vamos ter aqui na casa? O primeiro poema que vamos ter é um poema que me é muito afeto e que eu achei interessante. Acho que muita gente o conhece, obviamente, mas também há pessoas que não o conhecem. E achei que era muito interessante porque é um poema de libertação, um poema de... Não vamos dizer criação de identidade, mas de querer, digamos... Como é que eu hei de dizer isto? Querer... Explodir para fora? Explodir para fora, exatamente. Mostrar a sua própria identidade. Eu sou assim, e independentemente daquilo que me possam dizer ou das expressões externas, eu vou continuar a ser assim porque é a minha essência. Porque queremos, quer não, infelizmente na nossa sociedade o que conta é o biológico e do mesmo modo que só se aborda o biológico, só o que conta na sociedade e o permitido e o considerado normal, se é que há padrões de normalidade, claro, é o que se pode encaixar como biológico mesmo, porque não, para muita gente é impossível falar de um homem que seja com um homem, uma mulher que seja com uma mulher, claro, ou um homem que mude de sexo ou algo do género. Por isso acaba sempre por cair em condenação. E caímos também num problema que já Lopes falava, que era a questão da sexualidade neste momento ter que ser oficialmente genital, juvenil e heterossexual. Não tem que ser genital. Podemos ter relações afetivas que não acabem obrigatoriamente na vivência sexual dos afetos. Pode-se acabar mais tarde, não precisa de ser no ato, ok, gosto de ti, vou para a cama, não é por aí. Não tem que ser juvenil, há sexualidade em todas as faixas etárias, inclusive nos idosos. Ainda hoje estivemos a falar disso. E foi na conferência que fiz a semana passada na Câmara de São Pedro do Sul, era precisamente no primeiro fórum do envelhecimento, era precisamente pela sexualidade nos idosos de forma positiva. E não tem que ser para gente que seja perfeita, para modelos. Fala-se, por exemplo, na questão da sexualidade e a deficiência, que é uma área também muito complicada. O ato de ser português, o marialva português que ainda existe, que acha que é campeão na cama, nessa mesma cama onde dorme a companheira ou o companheiro, insatisfeito sexualmente, insatisfeito emocionalmente, insatisfeito em termos de ser pessoa. É isso que o livro diz. Este é um livro de histórias verídicas e de experiência de mais de 20 anos na área de sexologia. Este é um livro de experiência de 20 anos, de algumas histórias, todas verídicas, mas é um ato, principalmente um ato muito provocatório, também um ato de coragem, mas acima de tudo e sempre um ato de verdade, porque tranquilo. Nesta área da sexualidade, dos afetos, eu penso que há muito a fazer. Tenho a certeza que não há nenhuma instituição deste tipo que faz este trabalho. O Espaço T trabalha um bocadinho nesta área, mas de uma maneira muito diferente. Por isso eu penso que aqui o pior está feito, que foi fundar a associação, dar uma casa à associação, mas é importante também que se consigam depois os mecenas, as entidades, os apoios, as empresas, e muitas vezes as empresas esquecem-se que se nos derem 1000 euros, podem ganhar 1400 ao abrigo da lei do mecenato. Infelizmente as doenças já não é bem a mesma coisa, porque As DSTs. muitas delas, quando se apanham, não há muito a fazer e muitas vezes temos que viver com elas para o resto da vida. Está-me a surgir a SIDA e quem fala da SIDA fala de outras doenças também perigosas, como a hepatite B, por exemplo. Claro. Aliás, a hepatite B praticamente não se fala. Eu não me arrependo de ter fundado aos 26 anos uma associação e ser das minhas grandes felicidades ser dedicar-me a muitas causas. É lógico que dedico mais à do Espaço T, mas estou de corpo e alma nas que meti, porque acredito que se fazem faltas muitas ainda para que realmente possamos entender o mundo com dignidade e toda a gente, neste caso aqui e também na do Espaço T, porque tem pontos em comum, fazer das pessoas mais pessoas e pessoas com um sentido crítico e que saibam que são pessoas, ou seja, que têm direito à sua felicidade enquanto seres humanos. E às vezes esquecemos que isso não é importante, achamos que só dar de comer, ou dar de dormir, ou dar o rendimento mínimo, que chega e não chega, porque tu sabes melhor do que eu, como sexólogo, a parte dos afetos e da sexualidade condiciona tudo o resto. Qual é o título do poema escolhido? Portanto, o poema é o Cântico Negro, de José Régio, que é um poema fantástico e que eu acho que se adequa bastante à essência
daquilo que nós lutamos. Claro. Porque, A luta contra a discriminação. Exatamente. E acho que se pudermos partir de um princípio, por mais pequeno que seja, se nós conseguirmos aceitar os outros como eles são, independentemente das características físicas, psicológicas, eu acho que é um bom mote, não é? Digamos, a criação de uma identidade fixa no sentido de eu sou assim, aquele é assim. A minha própria. Exatamente. E se respeitarmos isso, se nós próprios sentirmos que nós temos o nosso direito à nossa identidade, mais facilmente reconheceremos a identidade do outro. Estás no Espaço T há 16 anos. Nunca tiveste vontade de desistir? Tive algumas vezes, porque eu comecei muito jovem, tenho 44, e posso dizer que todos os dias de alguns períodos tive vontade de desistir, porque não é fácil, porque tu tens que fazer com que os outros acreditem em ti, os teus colaboradores, tens que lutar pelos ideais, tens que tentar operacionalizar os ideais em prática, não é? Tens que ir ao encontro de mecenas e de projetos que financiem esses ideais, e tudo isto não é fácil, não é? Quando chega ao final do mês tens que pagar ordenados, quando chega ao final do mês tens a luz para pagar, tens água para pagar, tens o telefone, tens os problemas com as pessoas que trabalham, porque são pessoas, e então tu tens quase que ser polivalente e mexer em muitas áreas, e então quando dás por ela a tua vida pessoal quase deixa de existir, para teres a vida pessoal também, que é a vida da instituição e que passa a ser incorporada na tua própria vida. Quais são as tuas expectativas para essa noite? Eu pessoalmente espero que, acima de tudo, as pessoas se consciencializem. Como tu disseste, eu sou um homem de letras, eu espero que as pessoas vejam também a importância da poesia, também nestes momentos de crise, não é? A arte como evasão, mas também a poesia, não só porque as pessoas às vezes criam um espectro de a poesia é o lamento, tipo bocage, não é? As pessoas pensam, vão logo, o ultrarromantismo de Castilho, etc. Mas não, a poesia também pode ser uma forma de libertação, uma forma de nos aconselharmos, e acho que indo por aí também as pessoas podem dar mais importância à poesia, não é? É um livro muito bom. É um livro que gostou muito de escrever. E principalmente porque é dedicado ao amor da minha vida. E isso define o livro.